Débora Costa, sou professora de língua portuguesa, redação e também sou corretora de redações em processos seletivos e vestibulares. E hoje estou gravando esse vídeo para você que vai fazer o Enem e que pretende fazer a redação e tirar uma boa pontuação. Eu sei que muitos alunos enfrentam dificuldades quando o assunto é redação. E você, qual a sua maior dificuldade? Você tem muita dificuldade em começar um texto? Tem várias ideias e não sabe como organizá-las no papel? Escreve sem pensar e por isso comete erros básicos? Não entende por que seu texto não é considerado claro pelas pessoas que o leem? Tira notas baixas apesar de se considerar muito bom em língua portuguesa? Preocupa-se mais com a legibilidade do texto do que com o que você escreve? Acha que não sabe muito sobre o tema? Ou você é daqueles que foge do tema como o diabo foge da cruz? Tem medo de fugir do café com leite? De fugir do senso comum? Ou não sabe como fazê-lo? Tem dificuldade ou não sabe como concluir o seu texto? Bom, se você se encaixa em pelo menos um desses males da redação que eu acabei de falar, este vídeo hoje é para você, ok? Eu sei que escrever bem se tornou uma obrigação para a maioria esmagadora dos candidatos que querem ir bem no Enem. E cometer qualquer gafe pode fazer a diferença para você alcançar uma boa pontuação no Enem. Então, por isso, hoje eu quero te mostrar neste vídeo o que você precisa saber, como que a sua redação será corrigida. É isso mesmo. Neste vídeo eu quero mostrar quais as perguntas que o corretor de redação fará antes de começar a pontuar o seu texto. Ele faz algumas perguntas e se você ficar em uma dessas perguntas e não passar por todas positivamente, ele não vai nem pontuar o seu texto. Isso mesmo. A sua redação será zerada, anulada. E não é isso que você quer, não é verdade? Então, fique comigo até o final desse vídeo, pegue lápis e papel na mão e vamos comigo na tela do meu computador que eu vou te mostrar quais são essas perguntas que o corretor fará antes de começar a pontuar a sua redação. E nos próximos vídeos eu tô gravando uma série de vídeos que eu quero mostrar para você o que você precisa saber sobre os critérios de redação e o que você precisa ter atenção para alcançar os 1000 pontos da redação. E isso é possível sim. Nós temos vários casos de alunos que alcançam os 1000 pontos na redação apenas conhecendo e sabendo e, logicamente, treinando redação. Então, vamos lá para a tela do meu computador? Então, vamos lá comigo. Ok, pessoal. Então, agora eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou explicar para vocês em relação à avaliação da redação. É muito importante que vocês conheçam o edital do Enem. Quais os critérios de correção, quais as competências que são avaliadas, para que você saiba exatamente como deve ser a sua redação para atingir uma pontuação máxima. Você sabia que antes de começar a avaliar e pontuar a sua redação, o corretor fará algumas perguntas? Isso mesmo. Primeiro ele faz 6 perguntas, né, para ver se a sua redação passa para a fase seguinte, que é a atribuição de pontos em cada competência. Então, ele fará 6 perguntas básicas. Ele faz uma primeira leitura do seu texto e aí ele vai para as perguntas. A primeira pergunta que ele faz: o participante aceitou fazer a redação proposta? Né? Então, a redação não está em branco? Quer dizer, a redação, de repente o candidato, o aluno fez a redação só na folha de rascunho e não passou na folha oficial. A redação é anulada. O texto está dirigido ao avaliador, ao corretor, né? Também avaliada. Ou se é um texto escrito em língua estrangeira, também é anulada.
ou é um texto com até 7 linhas, né? Ou seja, não é um texto, porque com 7 linhas ninguém consegue elaborar um texto de maneira adequada. Então, se o participante não aceitou a fazer a redação proposta, ele marca como anulada. Se a resposta for sim, o avaliador prossegue com as perguntas. Aí vem a segunda pergunta. A redação tratou do tema e do assunto proposto? Ou seja, né, o candidato fez a redação em cima do assunto? Se ele não fez, quer dizer, se a resposta for não, o corretor marcará fuga ao tema e anulará. É óbvio que aqui existe o tangenciamento do tema, né? Então, o candidato ele falou por cima, então a gente acaba salvando a redação e leva para a pontuação. Mas se for um texto que foge totalmente ao tema, o corretor marca fuga ao tema e anula a redação. Agora, se a resposta for sim, né? Então, ele tratou, mesmo que tangencialmente, a respeito do tema e do assunto proposto, então ele prosseguirá com as perguntas. Aí vem a terceira pergunta. A redação atendeu ao tipo dissertativo argumentativo? Se a resposta for não, ele marcará não ao atendimento ao tipo textual. Então, se o aluno escrever uma poesia, se o aluno escrever uma música, se ele contar uma história, se ele escrever uma carta, o texto estará anulado, a redação estará anulada, porque o tipo textual na prova do Enem, na redação do Enem, é do tipo dissertativo argumentativo. Então, nada de fugir a essa estrutura textual, ok? Então, se a resposta for sim, o avaliador prosseguirá com as perguntas. Aí vem a quarta pergunta. O texto contém impropérios, desenhos ou outras formas propositais de anulação? Então, o avaliador avalia. Apareceu algum xingamento, né? Impropério é palavrão, xingamento, desenho ou qualquer marcação ali na redação que seja proposital de anulação? Então, se a resposta for sim, o corretor marcará que existe um desses casos e anula a redação. Se a resposta for não, o avaliador prosseguirá com as perguntas. Aí vem a quinta pergunta. O texto fere os direitos humanos? Aqui é muito importante, porque às vezes o aluno não percebe que ele utilizou algum argumento, alguma informação que pode ser interpretado como desrespeito aos direitos humanos. Então, tenha cuidado ao elaborar os seus argumentos, ao colocar os exemplos, né? A proposta de intervenção na conclusão é muito importante que vocês tomem cuidado para que não fuja ou não acontece de vocês ferirem os direitos humanos, né? Nada de colocar, por exemplo, numa proposta de intervenção que a saída mesmo é matar todo mundo, é colocar todo mundo num paredão, né? Acabar com a raça de todo mundo. Então, todas essas questões, elas ferem os direitos humanos. Então, prestem atenção e cuidado com a seleção de argumentos e com fatos ou exemplos que possam ser interpretados como desrespeito aos direitos humanos. Então, o corretor, ele faz essa pergunta: o texto feriu os direitos humanos? Se a resposta for sim, em alguma parte do texto, ele feriu os direitos humanos, ele marcará como desrespeito aos direitos humanos e anulará a redação. Agora, se a resposta for não, ele prossegue com a última pergunta, né? Que é a sexta pergunta. O texto contém parte
deliberadamente desconectada com o tema proposto? E aqui vale lembrar que por que aconteceu de ter esse critério? Por conta daqueles engraçadinhos em edições passadas do Enem, de colocar no meio do texto, sem relação alguma com o tema discutido, com o tema proposto, um trecho do hino do futebol, do hino do time de futebol, né? Um outro candidato colocou a receita do miojo, né, no meio do texto. Então, se o avaliador identificar algum trecho ali na redação que não tem nada a ver com o tema proposto, quer dizer, uma parte está desconectada com a discussão, com o tema, então o corretor marcará que existe parte desconectada e anulará a redação. Agora, se a resposta for não, ele marcará nessa última questão que não há problemas, né? Não foi apresentado nenhum problema. Então, ele iniciará a avaliação das competências, pontuando a sua redação. E aí sim ele parte para pontuar as 5 competências. E aí podendo atingir 200 pontos em cada competência, num total de até 1000 pontos. E olha que a gente tem vários casos de alunos que conseguem atingir sim os 1000 pontos. Isso é possível, né? Então, hoje eu apresentei essas 6 questões que o corretor fará inicialmente, antes de começar a corrigir a sua redação, para ver se a sua redação passa por essas perguntas, né, por essas questões, e então ele passa a atribuir a pontuação. Então, na próxima aula, eu vou tratar de cada um das competências e os critérios de cada competência, como que você pode atingir os 200 pontos. Ou, por outro lado, o que você não deve fazer para poder, na competência, tirar 0 pontos ou a pontuação mínima, ok? Então, gostou dessa aula? Eu peço então para você curtir, compartilhar, inscrever-se nesse canal, porque a gente tem divulgado aí várias aulas sobre redação no Enem. E eu tenho uma surpresa aí para vocês, né? Se você quiser um e-book totalmente gratuito, é só mandar um e-mail para o ensinoexpress@gmail.com e pedir, falar, professora, manda para mim o e-book dos tópicos essenciais para redação no Enem, que eu mando para vocês no e-mail, ok? Então, fica aí a dica de hoje, essas 6 perguntas, prestem atenção, treinem bastante redação, porque é possível sim atingir a nota máxima aí na redação do Enem, e eu tenho certeza que todos têm condições, tá? Você tem condição e é só você investir aí o seu tempo, ter vontade de querer aprimorar nessa redação, que com certeza você alcançará uma pontuação máxima, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!